Na clínica contemporânea, um tipo de sofrimento tem se tornado cada vez mais frequente. Ele não se apresenta como crise dramática, ruptura visível ou colapso evidente. Ao contrário, ele surge em sujeitos cuja vida externamente parece organizada, estável e até admirável. São pessoas que trabalham, produzem, mantêm relações, cumprem responsabilidades. Não há, à primeira vista, um problema objetivo que explique o mal-estar. E, no entanto, o que se escuta é algo como: minha vida está certa, mas não sou eu. Eu faço tudo o que deveria, mas me sinto vazio. Não há nada de errado e, mesmo assim, algo não funciona. Eu vivo, mas não me sinto vivendo. Essa forma de sofrimento é particularmente difícil de nomear, porque ela não nasce do fracasso, mas da adequação. Não da desorganização, mas do excesso de organização. Não da transgressão, mas da obediência. Vivemos em uma cultura que valoriza a estabilidade emocional, produtividade constante, relações funcionais, coerência de imagem, controle sobre si. Aprendemos desde cedo que maturidade é sinônimo de adaptação bem-sucedida, que saúde psíquica é não incomodar, não falhar, não sair da linha, que a boa vida é aquela que dá certo. Mas a clínica psicanalítica introduz uma perturbação fundamental nessa lógica. É possível ter uma vida estruturada e, ao mesmo tempo, estar subjetivamente ausente dela? A pessoa acorda, cumpre tarefas, responde mensagens, resolve problemas, participa de encontros, mas algo essencial não está ali. Não há implicação subjetiva, não há sensação de autoria, há funcionamento, mas não há experiência viva. Esse é o ponto crucial. Funcionar não é o mesmo que existir como sujeito. O que se observa nesses casos não é simplesmente tristeza ou desmotivação. É uma sensação mais radical, a de estar vivendo uma vida que parece correta demais para ser própria. Como se o roteiro estivesse bem escrito, mas o protagonismo não tivesse sido consultado. O sujeito passa a ocupar o lugar de executor de experiências, expectativas familiares, expectativas sociais, ideais culturais de sucesso, modelos de felicidade, imagens de realização. Ele não vive a partir do que deseja, mas a partir do que deve. E essa passagem do desejo ao dever é silenciosa. Não acontece como uma decisão consciente. Ela se instala como modo de vida. A pessoa aprende, pouco a pouco, que é mais seguro corresponder do que se perguntar, que é menos angustiante seguir o que se espera do que sustentar a incerteza do próprio desejo, que é mais reconhecido ser adequado do que ser singular. O preço dessa troca aparece mais tarde, muitas vezes anos depois, na forma de vazio persistente, sensação de estranhamento de si, angústia sem causa clara, fadiga existencial, perda de sentido. Não se trata de não ter nada, trata-se de não se ter. Esse sofrimento revela algo estrutural. O sujeito pode perder a autoria da própria existência sem perder o controle da própria rotina. E é justamente disso que se trata esta reflexão. O momento em que a vida se torna um conjunto de deveres bem executados. O ponto em que o sujeito se confunde com sua função. A substituição do desejo pela exigência. E o modo como isso produz um mal-estar típico do nosso tempo. Não estamos falando de rebeldia juvenil, nem de irresponsabilidade. Estamos falando de algo mais profundo, a dificuldade de sustentar uma vida que não seja apenas correta, mas também subjetivamente habitada. A pergunta que atravessa esta palestra é simples e, ao mesmo tempo, radical. De quem é a vida que você está vivendo? Porque uma vida pode ser admirável e ainda assim ser vivida como um dever. Pode ser funcional
funcional e ainda assim não ser sentida como própria. Pode ser estável e, paradoxalmente, estar vazia de presença subjetiva. A psicanálise se ocupa justamente desse ponto, não de ensinar a viver melhor o roteiro já dado, mas de criar condições para que o sujeito possa, eventualmente, escrever algo de si nele. E isso começa quando aquilo que está tudo bem passa a ser interrogado. Freud. O conflito é estrutural. Freud é decisivo para desmontar uma fantasia muito presente na cultura contemporânea. A ideia de que seria possível viver em harmonia psíquica permanente, sem conflito, sem tensão interna, sem divisão. Para a psicanálise, isso não é um ideal a ser alcançado. É uma impossibilidade estrutural, desde os primeiros textos, mas de forma especialmente clara em O Mal-Estar na Civilização, de 1930, Freud mostra que o sofrimento não é um erro do sistema. Ele é um efeito inevitável do fato de sermos seres de desejo vivendo em laço social. O sujeito está estruturalmente atravessado por três campos de força que nunca se ajustam perfeitamente. As exigências pulsionais, o campo do desejo e das pulsões, as exigências da realidade, limites do mundo externo, as exigências da cultura e da lei, interdições, normas, ideais. Não há solução definitiva para essa tensão. Há negociação, sintoma, sublimação, compromisso, mas não há equilíbrio estável. Freud é radical nesse ponto. O conflito não é patologia, é condição de existência psíquica. O sofrimento, portanto, não aparece apenas quando algo deu errado. Ele aparece porque desejar já é, em si, entrar em conflito com limites, perdas e renúncias. Quando a cultura promete uma vida sem tensão, feliz, produtiva, equilibrada, plena, ela vende algo que contradiz a estrutura do sujeito. E é aí que surge o ponto crucial para a nossa discussão. O perigo não é o conflito e a sua eliminação artificial. Se o conflito é estrutural, o que acontece quando o sujeito tenta suprimi-lo? Quando ele decide, muitas vezes de modo inconsciente, não contrariar expectativas, não decepcionar ninguém, não questionar o caminho traçado, não escutar o que causa angústia, não sustentar a divisão interna. Ele não elimina o conflito, ele apenas desloca sua forma de manifestação. O que era tensão viva entre desejo e lei vira adaptação rígida. O que era angústia que interroga vira vazio que anestesia. O sujeito troca algo fundamental. Ele troca o risco de desejar por a insegurança psíquica de obedecer. Essa troca é compreensível. Desejar implica perda de garantias, possibilidade de fracasso, culpa, separação, solidão. Obedecer, ao contrário, oferece reconhecimento, pertencimento e uma sensação de estar fazendo certo. Mas há um custo subjetivo alto. Quando o conflito é evitado a qualquer preço, o sujeito não se torna mais saudável, ele se torna mais distante de si. A tensão entre desejo e lei, que deveria ser vivida e simbolizada, passa a ser resolvida por uma solução empobrecida, a submissão aos ideais. E então vemos surgir aquilo que aparece tanto na clínica contemporânea: vidas corretas demais, escolhas que fazem sentido socialmente, mas não subjetivamente, trajetórias coerentes que não produzem experiências de si. Freud já indicava que a civilização exige renúncia funcional, mas o problema não é a renúncia em si, ela é inevitável. O problema é quando a renúncia se torna total, quando o sujeito abre mão de uma parte, mas do próprio eixo desejante. Nesse ponto não temos mais conflito, temos silenciamento. E o sofrimento muda de forma. Não é mais a angústia de quem está dividido,
mas o vazio de quem deixou de se implicar. A falsa paz psíquica. A adaptação excessiva produz uma aparência de estabilidade. O sujeito funciona, não cria problemas, cumpre papéis. Do ponto de vista externo, tudo parece em ordem. Mas, internamente, o preço aparece como sensação de não estar vivendo a própria vida, desinteresse difuso, cansaço existencial, dificuldade de sentir prazer, sentimento de estranhamento de si. Não é o sofrimento explosivo do conflito aberto, é o sofrimento silencioso da vida sem implicação. Freud já nos advertia: a tentativa de eliminar o mal-estar produz novas formas de mal-estar. O problema não é sofrer. O problema é organizar a vida de modo a não poder mais desejar. Quando isso acontece, a vida pode até continuar correta, mas ela deixa de ser subjetivamente habitada. E é aí que a análise se torna um lugar raro, um espaço onde o conflito pode reaparecer, não como falha, mas como um sinal de que o sujeito ainda está vivo em sua divisão. Winnicott, o falso self. Donald Winnicott introduz uma das formulações mais finas para compreender sujeitos que parecem bem adaptados, mas internamente empobrecidos. Para ele, o desenvolvimento psíquico saudável depende de uma condição essencial: a presença de um ambiente suficientemente bom. Isso significa um ambiente que reconhece os gestos espontâneos do bebê, responde à sua experiência emocional, tolera sua dependência inicial, permite que a criança exista antes de ter que se adaptar. Quando isso acontece, a criança pode desenvolver o que Winnicott chama de verdadeiro self, uma organização psíquica baseada na experiência viva, na continuidade de ser e na sensação de que os próprios impulsos têm lugar no mundo. Mas quando o ambiente falha de modo persistente, não por violência evidente, mas por exigência precoce de adaptação, o processo se altera. A criança percebe muito cedo que certas emoções não encontram acolhimento, certos gestos não são reconhecidos, certas necessidades são incômodas, ser espontânea ameaça o vínculo. Então, ela faz algo extremamente inteligente do ponto de vista da sobrevivência psíquica. Ela se organiza em função do ambiente. É aí que surge o falso self. O que é o falso self? O falso self não é falsidade moral. É uma estrutura defensiva de adaptação. O Winnicott é claro. O falso self é uma organização defensiva. Ele se forma para proteger o núcleo do verdadeiro self de um ambiente que não pôde acolhê-lo. O sujeito aprende a ser o que espera, antecipar demandas, evitar conflitos, corresponder aos ideais, funcionar de maneira eficiente. Externamente costuma ser alguém competente, responsável, socialmente adequado, produtivo, elogiado por sua maturidade, mas internamente a experiência é outra. O preço da adaptação. O falso self garante inserção social, mas cobra um preço subjetivo alto, a desconexão da experiência viva. O verdadeiro self, que se expressaria através de gestos espontâneos, desejos próprios, impulsos criativos, fica encapsulado, protegido, mas também isolado. Na vida adulta, isso aparece de forma muito característica na clínica. Sensação de estar representando um papel, dificuldade de saber o que se quer, vazio onde deveria haver vitalidade, vida organizada, mas sem sentimento de autoria, cansaço de manter uma imagem de funcionamento. A frase que você trouxe é quase um enunciado clássico de falso self. Eu funciono, mas não me reconheço. Não se trata de incapacidade, trata-se de hiperfuncionalidade desconectada da experiência de ser.
sujeito não está em colapso. Ele está sustentando uma organização psíquica construída para não falhar com o ambiente, mas que falha consigo. A vida vivida como dever. Aqui, o Winnicott se articula diretamente com o que vínhamos discutindo em Freud. Sem Freud, o sujeito troca o desejo pela segurança da obediência. Em Winnicott, vemos como essa troca pode se estruturar muito cedo. O sujeito aprende que existir espontaneamente é arriscado. Corresponder é seguro. Adaptar-se mantém o vínculo. Ser ele mesmo pode ameaçar o amor. Então a vida passa a ser organizada não a partir da experiência interna, mas da expectativa externa. É o início da vida como dever. A pergunta deixa de ser o que eu sinto e passa a ser o que é esperado de mim. Por que isso dói na vida adulta? O falso self é estável, mas não é fonte de vitalidade. Com o tempo aparecem sensação de artificialidade, dificuldade de prazer, crises de identidade, episódios depressivos sem causa aparente, angústia difusa, desejo de sumir das exigências. Não porque o sujeito seja fraco, mas porque viver permanentemente adaptado exige um esforço psíquico imenso. É como se toda a energia estivesse voltada para manter a forma e não para viver a experiência. A importância da análise aqui. A psicanálise, nesse ponto, não pede que o sujeito seja autêntico, como slogan. Isso seria apenas um novo ideal. O trabalho é mais delicado. É criar um espaço onde, pouco a pouco, algo do gesto espontâneo possa emergir sem risco de colapso do vínculo. O setting analítico funciona como um ambiente diferente daquele que exigiu adaptação precoce. Não exige performance, não impõe ideais, não demanda eficiência, sustenta o tempo do sujeito. Ali, algo do verdadeiro self pode começar a aparecer, muitas vezes primeiro como angústia, confusão, silêncio, e só depois como experiência viva. Porque para quem viveu como falso self, entrar em contato com o que é próprio não é libertador de imediato, é desorganizador. Mas é também o início de uma vida que não seja apenas correta, e sim habitada. O sujeito que vira função. Quando Freud, Winnicott e Lacan são colocados em diálogo, vemos um ponto em comum. O sofrimento não vem apenas do que falta, mas do modo como o sujeito tenta não faltar. O paciente que diz "minha vida está certa" geralmente construiu uma existência baseada em 3 pilares: corresponder, evitar conflito, garantir pertencimento. Mas o preço disso é alto. Ele deixa de ser autor e vira operador da própria biografia. Ele não vive, ele administra uma versão aceitável de si. Clinicamente, isso aparece como sensação crônica de vazio, cansaço sem causa objetiva, dificuldade de tomar decisões que não tenham aprovação externa, angústia difusa quando está sozinho, inveja silenciosa de quem tem coragem de largar tudo. Não é falta de estrutura, é excesso de adaptação. A exigência superegóica. Freud novamente. Freud mostra que quanto mais o sujeito tenta ser correto, mais o supereu se torna cruel. O supereu não diz apenas faça o certo, ele diz nunca é suficiente. Então a vida correta vira um campo de cobrança infinita. Trabalho estável não basta. Relacionamento adequado não basta. Comportamento ético não basta. Surge uma culpa sem crime.
O sujeito sente que falha mesmo quando faz tudo certo, porque o problema não é moral, é existencial. Ele traiu algo mais profundo, o próprio desejo. Winnicott, viver sem sentir que se vive. O Winnicott é clínico nesse ponto. Para ele, saúde psíquica não é adaptação social, é sentir que a vida é real. O paciente de falso self costuma dizer: eu sei o que deveria sentir, mas não sinto. Eu faço, mas não estou lá. Minha vida parece de outra pessoa. Isso é gravíssimo do ponto de vista psíquico, porque o sofrimento não vem de um trauma agudo, mas de uma desvitalização progressiva. O sujeito não entrou em colapso. Ele foi se esvaziando aos poucos. É o que o Winnicott chamaria de vida não vivida. Lacan, quando o outro vive por você. Lacan ajuda a entender o mecanismo estrutural. O desejo do sujeito se constitui a partir do desejo do outro, mas há um momento em que ele precisa se separar disso. Se essa separação não ocorre, a pessoa vive assim. Escolhe profissão para agradar, mantém relação por dever, sustenta imagem por medo de perder amor, evita rupturas para não decepcionar. Ela não pergunta o que eu quero, ela pergunta o que esperam de mim. Isso produz uma vida sem falhas aparentes, mas cheia de angústia. Porque o desejo reprimido não desaparece. Ele retorna como crises de ansiedade, sintomas corporais, sensação de sufocamento, vontade súbita de abandonar tudo, episódios depressivos sem motivo objetivo. A perda da autoria subjetiva. A autoria subjetiva não significa fazer o que dá vontade o tempo todo. Significa reconhecer o próprio desejo, suportar conflitos que isso traz, tolerar não agradar sempre, aceitar que viver envolve perda. O sujeito que vive só no registro da exigência diz: eu preciso dar conta. O sujeito que começa a se autorizar passa a dizer: isso tem a ver comigo? Essa pergunta muda tudo. O ponto decisivo da clínica. A análise não empurra o paciente a largar emprego, casamento ou responsabilidades. Ela faz algo mais radical. Devolve ao sujeito a experiência de estar presente na própria vida. Às vezes a vida externa muda, às vezes não, mas o modo de estar nela muda. Ele deixa de viver como dever e começa a viver como escolha, mesmo quando escolhe continuar. Encerramento. É possível ter uma vida correta e ainda assim estar ausente dela. O sofrimento não vem da desorganização, mas da desconexão com o desejo. A clínica não ensina a ser irresponsável, ela ensina a ser autor. E ser autor implica aceitar que não existe vida sem conflito, não existe desejo sem falta, não existe existência viva sem risco subjetivo. A pergunta que a psicanálise sustenta não é: sua vida está funcionando? Mas você está aí dentro dela? Byung-Chul, da repressão à autoexploração. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han propõe um diagnóstico preciso da subjetividade atual. Em obras como A Sociedade do Cansaço, ele afirma que deixamos de viver numa sociedade disciplinar baseada na proibição para habitar uma sociedade do desempenho. Antes a lógica era: você não pode, isso é proibido, pare. Hoje a injunção mudou de forma. Ela se tornou sedutora, positiva, aparentemente libertadora. Você pode tudo, basta querer. Supere-se, seja a sua melhor versão. Mas essa positividade não é liberdade.
é uma nova forma de dominação. Do sujeito obediente ao sujeito empreendedor de si. Na sociedade disciplinar, analisada por Foucault, havia uma autoridade clara, o chefe, o pai, a lei, a instituição. Na sociedade do desempenho, o poder é internalizado. O sujeito se transforma em gestor de si, empresário de si, fiscal de si. Ele não trabalha apenas para sobreviver. Ele trabalha para se tornar alguém. Cada área da vida vira um projeto. Corpo como projeto, carreira como projeto, relacionamentos como projeto, felicidade como meta, saúde mental como desempenho. A existência deixa de ser vivida e passa a ser otimizada. O explorador e o explorado são a mesma pessoa. Essa é uma das formulações mais contundentes de Rand. Não é mais necessário um opressor externo constante. O sujeito assume esse papel. Ele se cobra, se vigia, se compara, se pune por não render o suficiente. Ele não é coagido à força, ele se sente responsável por não dar conta. O fracasso não é visto como limite humano, é visto como falha pessoal. Isso gera uma forma de violência silenciosa, a autoexploração. A positividade que adoece. O excesso de negatividade, proibição, repressão produzia neuroses clássicas, o excesso de positividade produz outra coisa. Exaustão, esgotamento psíquico, sensação de inadequação constante, incapacidade de descansar sem culpa. O sujeito não sofre porque é impedido, sofre porque nunca é suficiente, sempre poderia fazer mais, ser mais produtivo, mais saudável, mais interessante, mais feliz.